Olá a todos, bem-vindos a mais essa sessão Magic Dicas e Truques. Meu nome é Manuel Frederico da Silva, sou evangelista de tecnologia aqui da Magic Software Brasil e hoje eu vou estar conversando com vocês a respeito de integração entre o Magic XPI e o Microsoft.NET Framework. Para iniciar, eu vou fazer o compartilhamento aqui da minha tela. E agora vocês estão olhando o nosso Magic XPI Studio, que é a ideia que nós desenvolvemos os projetos de integração Magic XPI. E o que eu queria mostrar hoje para vocês é esse componente que está na classe de conectores chamado .NET Service. Esse componente .NET Service ele nos permite integrar e consumir qualquer tipo de assembly do Microsoft.NET dentro do nosso projeto Magic XPI. Então, em toda a parte do nosso fluxo de integração, onde nós tivermos um componente .NET Service, como esse que está aqui, nesse ponto será consumido um assembly, uma classe do .NET para executar uma determinada atividade. Então eu vou mostrar um pouquinho mais em detalhes como que isso é feito. Inicialmente, para que a gente possa trabalhar com o Microsoft.NET Service dentro do Magic XPI Studio, nós necessitamos vir aqui até a parte de ferramentas, Class Types, e acertar o editor de código do .NET. Então nós temos três tipos básicos de classe no Magic XPI, né? São componentes da classe Unipass, ou da classe Java, ou da classe .NET, e para cada um aqui nós configuramos os respectivos editores. Então o componente Unipass, por exemplo, o editor de código dele é o próprio Unipass Studio. Já para Java, nós podemos escolher o editor que é de nossa preferência. No caso aqui eu configurei para a classe Java o editor Eclipse. E a mesma coisa para o .NET Framework. Nós vamos definir um editor de código de nossa preferência, pode ser qualquer um. Eu estou utilizando nesse momento, eu configurei o Visual Studio 2015. Então, quando nós necessitamos acessar algum tipo de código .NET, alguma classe .NET no fluxo, simplesmente nós vamos pegar esse componente aqui da biblioteca, arrastar ele para o fluxo, num determinado ponto, vamos colocar o nome do componente, escolher o modelo de linguagem que nós queremos para codificar esse componente. Nós temos as opções C# ou Visual Basic.NET. E aí, quando em seguida que nós colocamos o nome do componente, nós vamos clicar, vou botar aqui, nós vamos clicar Generate, ok? E isso vai gerar um projeto esqueleto vazio, conforme a linguagem que nós escolhemos aqui. Então eu vou cancelar aqui um pouquinho, vou acessar esse que já está definido. Veja que o nome desse componente aqui é .NET Integration. Então, dentro da pasta do nosso projeto Magic XPI, nós temos uma pasta com o nome do componente e aqui dentro tem um projeto .NET segundo a linguagem de preferência que nós escolhemos para esse componente. Então, como eu escolhi C#, aqui nós temos um projeto Microsoft.NET C# dentro da pasta que tem o mesmo nome do componente. Uma vez que eu tenho definido esse projeto esqueleto, que ele foi gerado automaticamente no XPI Studio, nas propriedades dele eu tenho a opção Edit. No momento que eu clicar em Edit, será ativado aquele editor de código que eu configurei anteriormente no Class Types. Então, no meu caso aqui, eu configurei o Visual Studio 2015. Então, quando eu clicar aqui, ele vai abrir o Visual Studio para editar esse projeto que foi gerado para esse componente. Cada componente que eu colocar no meu projeto Magic XPI, ele gera uma pasta independente com o nome do componente e um projeto independente também dentro dessa pasta. Então, cada componente, na verdade, será um pequeno projeto .NET dentro do nosso projeto XPI. Esse projeto que foi gerado, ele é uma classe
.NET, que tem o nome que nós colocamos lá no componente name, do Magic XPI. Esse projeto ele tem uma referência automática a este assembly iBolt Framework. Então ele é um assembly que permite ao Magic XPI Server interfacear com o mundo .NET. Ele é referenciado automaticamente nesse projeto que foi criado. E a classe que ele gera, ela herda de uma outra classe que está dentro desse assembly, que é IBFlow Component. Essa classe IBFlow Component, ela tem vários métodos default, todos esses aqui que estão com a diretiva override, eles foram gerados automaticamente para que a gente possa customizar esses métodos. O método realmente que é importante é esse aqui que se chama invoke. Então, quando nós estamos executando um projeto Magic XPI e num determinado ponto do fluxo existe um componente .NET Service, o que o Magic XPI Server vai fazer é localizar o assembly desse componente especificamente e chamar o seu método invoke. Então, todo o nosso código ele vai ser feito dentro do método invoke para ser executado durante a execução do projeto pelo Magic XPI Server. No método invoke, nós temos automaticamente então uma variável chamada context, que é da classe IBFlowContext. Essa variável ela não vai nos dar acesso ao ambiente de execução do Magic XPI Server. Então nós temos propriedades nessa variável que nos dão acesso. Vou fazer um exemplo aqui. Nos dão acesso a várias informações do XPI Server, como por exemplo, eu posso consultar aqui dentro as variáveis de ambiente, que vão estar ativas naquele momento de execução. Eu posso consultar, através dessa propriedade flowVars, todas as variáveis de contexto do fluxo. Eu também posso consultar variáveis globais. O próprio ODS está disponível, ODS global, ODS local. E claro, eu posso consultar ou eu posso também atualizar essas informações. Eu posso atualizar uma variável de fluxo, uma variável de contexto, uma variável global e assim por diante. Ok? Então eu tenho, através dessa variável aqui, desse argumento do método invoke, chamado context, eu tenho acesso completo a todo o ambiente de execução do Magic XPI naquele momento em que ele estava executando esse componente aqui dentro do fluxo. Então eu preparei um exemplo bem simples, tá? Que eu tenho aqui algumas variáveis. Na verdade são duas variáveis principais, valor 1 e valor 2, né? Que eu prefixei aqui alguns valores. E nós podemos utilizar o componente .NET Service dentro de um fluxo Magic XPI, tanto para fazer integração com alguma API .NET, por exemplo, algum projeto, algum sistema do nosso projeto, ele provê a sua API através de classes .NET, então nós podemos, através do .NET Service, consumir essas APIs diretamente aqui, ou também nós podemos estender algum componente da própria biblioteca do Magic XPI, que nós gostaríamos de executar essa ação de uma forma um pouco diferente, nós podemos fazer isso através diretamente do .NET, sem usar o componente da biblioteca, ou muitas vezes algum recurso que não está presente por padrão, né, dentro da biblioteca Magic XPI, mas ele está disponível, por exemplo, dentro do .NET, então nós vamos utilizar o .NET Service para consumir esse recurso e ter essa disponibilidade no nosso projeto. Então, reforçando aquela ideia que a gente prega sempre, todo o tipo de integração ele é possível dentro do Magic XPI, porque se você não encontrar uma determinada atividade, uma determinada tarefa pré-definida na biblioteca padrão do XPI, você pode simplesmente executar essa tarefa através de uma integração com Java ou com .NET. No caso aqui, nós estamos usando o .NET para mostrar essa integração diretamente através do consumo de um assembly, de algum tipo de classe, ou uma codificação específica em .NET que nós podemos fazer dentro do Magic XPI.
Então veja que eu estou usando a propriedade flowVars do meu argumento context para ter acesso às variáveis do fluxo do Magic XPI. Então exatamente o nome que eu coloquei aqui na variável fValor1 e fValor2 é o que eu vou passar para esse indexador dessa propriedade flowVars. E como as variáveis elas são numéricas, eu recupero o valor delas com valNumeric, que é uma propriedade dessa outra classe aqui, flowVars. Então eu estou lendo de dentro. Na execução desse componente, eu estou acessando essas variáveis que estão disponíveis no fluxo do Magic XPI. Então eu estou guardando o valor 1 e o valor 2. E o que eu quero fazer justamente é um recurso que eu não tenho disponível no Magic XPI, na biblioteca standard, nos seus conjuntos de operadores, por exemplo, que são operações bit a bit entre números, né? Então nós não temos operadores bit a bit no standard do Magic XPI, mas nós temos isso disponível, por exemplo, no .NET. Então simplesmente se eu necessito agora fazer uma operação bit a bit dentro do meu fluxo de integração, eu posso facilmente fazer isso utilizando o conector .NET Service. Então eu tenho aqui 3 resultados, onde eu vou fazer justamente uma operação AND, bit a bit, do valor 1 e valor 2, uma operação OR e uma operação SHOR, né? AND, OR e OR exclusivo. Eu tenho também aqui mais algumas variáveis auxiliares, que eu criei elas do tipo alpha, que é justamente para guardar a formatação binária desses números, para visualmente eu poder identificar melhor como que foi o resultado dessas operações, né? Então, comparando bit a bit de cada número, fica mais fácil para identificar esse resultado. Nós não temos um formatador standard no Magic XPI que converte de decimal para binário, né? Nós temos de decimal para hexa, mas para binário não vem standard no produto. Então nós podemos também fazer essa atividade, que é formatar o número em binário, usando o conector .NET Service. Então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Primeiro eu recupero os valores dessas duas variáveis de fluxo. Depois eu posso executar qualquer tipo de ação válida para o .NET. Qualquer tipo de chamada, de lógica, de consumo de classe, etc. eu posso executar. Lembrando sempre, dentro do método invoke, é o ponto onde nós devemos colocar o nosso código. Então eu estou fazendo aqui o AND, né, o operador AND entre os dois valores, bitwise e AND, o OR e o SHOR. Então eu tenho aqui essas 3 variáveis auxiliares com o resultado das operações entre eles. E agora eu vou fazer o caminho inverso. Assim como eu posso ler uma variável do meu fluxo Magic XPI dentro desse snippet .NET, eu posso também atualizar elas. Então, essa propriedade valNumeric, valString, etc., ela serve tanto para leitura quanto para atualização. Então, eu tenho aqui dentro do fluxo a representação binária do valor 1 e do valor 2. Eu estou atualizando aqui, ó, vou atualizar a variável de fluxo binário 1, binário 2, com a conversão dele para o formato binário, uma string de bits 1 e 0. E depois eu estou guardando aqui, nesses resultados, o resultado das operações. Elas são numéricas, né? Estão todas inicializadas com 0. Eu vou então guardar aqui, através do valNumeric, o resultado da minha operação, que eu fiz bit a bit, AND, OR e SHOR. Então eu guardo nessas variáveis de fluxo. E também eu tenho a representação binária desses resultados. Eu defini aqui essas variáveis, né, alfa de 32, para ter a representação binária, para facilitar a minha depuração e apresentação do resultado da operação que eu fiz, né. Então eu estou aqui atualizando também essas variáveis strings com o resultado convertido numa string binária, uma sequência de 1 e 0. Esse aqui é um exemplo bem simples, mas claro que vocês já perceberam que dentro desse try aqui, eu posso executar qualquer tipo de operação. Eu posso fazer using de mais assemblies, referências de mais namespaces aqui, e fazer qualquer tipo de operação dentro desse método invoke,
que envolva um acesso .NET. Operações batch, porque o Magic XP Server é um servidor totalmente batch, então todas as minhas operações elas devem ser livres de qualquer tipo de interatividade com o usuário. Mas qualquer que seja operação, um acesso à base de dados, um acesso a arquivo em disco, um consumo de web service, ou, enfim, qualquer tipo de operação válida .NET é possível de nós colocarmos aqui dentro desse método invoke. E muito importante também, ele está protegido por um try-catch. E quando eu tiver algum tipo de exceção, nesse caso aqui provavelmente nós não vamos ter nenhuma, mas se eu tiver algum tipo de exceção nesse código, a própria variável context, o context que eu estou recebendo aqui como argumento do invoke, ele tem as propriedades error code e error message para que eu possa atualizar com o retorno para o Magic XP Server. Então eu vou dizer, o default delas é 0, ou seja, que o código não teve nenhum problema, mas se tiver algum exception, eu posso retornar isso para o Magic XP Server e automaticamente, no final da execução do componente, o Magic XP ele atualiza syserhor code e syserhor description com o meu retorno que eu coloquei aqui, caso seja necessário. Então eu arrasto o componente para cá, defino o nome, gero esse projeto esqueleto aqui, que ele é na verdade uma herança da classe IBFlow Component. Aí eu codifico a minha lógica .NET e faço o build do projeto. Okay? Esse build ele vai produzir um assembly aqui na pasta bin. Então eu tenho a pasta do projeto XPI, eu tenho uma pastinha para cada componente .NET Service, que é na verdade um projeto de uma classe independente, com aquele nome que a gente colocou. E dentro da pasta bin eu tenho então tanto a DLL, o Assembly Bolt Framework, que ele é pré-requisito para execução, como o assembly da classe que eu acabei de gerar aqui. Então o que o Magic XP Server vai fazer sempre é no momento que ele encontrar esse componente aqui dentro de um fluxo, ele procura o assembly pelo nome do componente dentro da pasta bin. Então pasta do projeto, bin, nome do assembly, e dentro desse assembly ele executa o método invoke. Ele passa automaticamente o context com todas as informações disponíveis do seu ambiente de execução e ele executa o que tiver aqui dentro. Ok? Então, se nós pegarmos esse projeto agora, nós vamos executar ele. Vou startar ele aqui no Magic XPI. O que ele vai fazer? Como esse fluxo é auto-start, está definido aqui como auto-start, ele inicia automaticamente. Ele roda o assembly.NET aqui. E ao final, se não tiver nenhum erro, ou seja, se o meu código não teve um exception que entrou aqui na instrução cat e reportou um erro para o XPI, o syserhor code vai estar zerado. Então, se o syserhor code está zerado, eu executo o próximo passo, que é simplesmente um save message, onde eu vou estar colocando o resultado das operações. Então, todas as variáveis preenchidas com o resultado dessa operação que eu quis fazer. Tá? Então, eu vou abrir aqui agora o Magic XPI Studio. Então, eu tenho inicialmente aqui a execução do componente .NET Service e eu tenho aqui o Save Message com o resultado. O resultado eu coloquei ele como anexo para ficar mais fácil. Então veja que eu tinha valor 1 e valor 2, esses valores aqui pré-definidos, o valor fixo, estava aqui na criação da variável, estava definido o valor fixo. Aí eu peguei dentro do .NET e converti valor 1 e valor 2 para binário. Então a representação binária desse número aqui, 63.165.321, é essa sequência binária. E do valor 3.924, essa outra sequência binária. Então fica fácil eu olhar visualmente o resultado das operações que eu fiz. Então eu fiz um AND, bit a bit, entre esse número e esse número, e o resultado do AND foi 768. Por que 768? Porque comparando um com o outro aqui, apenas nessas duas posições é que nós tínhamos bit 1 nos dois números.
né? Todas as outras posições, algum deles tinha 0. Então o resultado do AND foi somente esses 2 bits aqui como 1. O valor decimal dessa sequência de bits é 768. Então esse número AND, esse número deu 768. Depois eu tenho o OR bit a bit, que aí, né, é um OR, então basta que algum dos dois seja 1 para que o resultado dê 1. Então comparando esses dois aqui, eu tenho essa outra sequência numérica, tá? Sequência de bits, que só foi 0 realmente onde os dois tinham 0 nas suas posições. Tá? Toda a outra sequência é 1. Então o OR desse número aqui, 63 milhões mais 3.924, deu esse resultado OR. Muitas vezes, em algumas interfaces que nós temos que desenhar, o pré-requisito é justamente pegar uma propriedade, setar um bit, resetar um bit. Então isso é muito fácil de fazer se nós usarmos os operadores bit a bit que nós temos disponíveis, por exemplo, no Microsoft.NET. Então nós temos aqui o resultado do OR e o SHOR, que é o OR exclusivo. Ele é muito similar ao OR, só que não pode ter 1 nas duas posições, né? Se tiver 1 nas duas posições, dá 0. Então, ele dá uma sequência de bits muito semelhante a essa anterior, exceto aqui, ó. Porque nós tínhamos nessa posição, nós tínhamos o bit 1 nos dois números. Então, a sequência de um SHOR entre esses dois números aqui, esse outro número, e essa é a sua representação binária. Ok? Então, essa foi a nossa apresentação de hoje a respeito de integração Magic XP com Microsoft.NET. Eu espero que tenha dado para vocês perceberem aí toda a facilidade, todo o poder que nós temos nos nossos projetos Magic XP, simplesmente arrastando um conector .NET Service e codificando uma integração .NET, seja para consumir uma API que está disponível apenas como um Assembly.NET, seja mesmo também para expandir algum componente da biblioteca que nós queremos que ele se comporte de uma maneira diferente, nós podemos codificar isso em .NET ou algum recurso que nós não encontramos standard no Magic XP, e nós temos disponível também através do .NET Framework. Okay? Bom, espero que vocês tenham gostado aí da nossa sessão Dicas e Truques de hoje. Continue nos acompanhando nas redes sociais, no blog Magic Software Brasil, e em breve nós retornaremos aí com mais dicas do mundo Magic para vocês. Muito obrigado e até a próxima.